Então, pode. Hoje, dia 7 de maio de 2026, às 1h34, damos início à apresentação do Memorial Descritivo e Projeto de Atividades Acadêmicas para o campo de conhecimento com formação mecânica, objeto do edital número 39/2025/DDB do candidato Bruno Borges Ramos, que agora eu passo a palavra para iniciar a apresentação. Perfeito, professor, obrigado pela apresentação. Bom dia a todos, ou boa tarde no caso, né? Bom dia, mas não. Mas vamos, então, para a última apresentação. Eu estou bastante cansado, acho que vocês também, depois dessa extensa semana. Então, vou tentar ter uma apresentação um pouco mais calma, né? Não que não seja séria, mas um pouco mais calma, um pouco mais leve para esse final. Né? Então, primeiro me apresentando, eu sou Bruno Borges Ramos, já sou doutor, atualmente estou finalizando meus 2 anos do primeiro estágio pós-doutorado, né? Estou finalizando a primeira bolsa CNPq que eu tive pós-doutorado, iniciou logo após o fim do meu doutorado. Né? Também sou professor substituto atualmente aqui na UFSC, né? Comecei esse semestre, então, inclusive, né, perdi talvez alguns pontos aí no título, porque ainda não completou 6 meses, mas sou atualmente professor aqui substituto na UFSC e dou as disciplinas de introdução à ciência dos materiais e materiais de engenharia, né? Uma para primeira turma de calouros, a engenharia mecânica, e a segunda também é dada para engenharia mecânica e produção, mas já na terceira e quinta fase, respectivamente. Vendo as minhas publicações, né, eu vou mostrar aqui parte delas, né, para perceber que a minha área de expertise até então, né, é na parte de engenharia de superfícies, estudo de tribologia, corrosão, e também sempre estou ali na metalurgia física, né, sempre contribuindo com esses aspectos dos projetos. Né. Tenho uma boa experiência também na parte de análise de falhas, essa parte sempre me interessou. Atualmente, a minha produção científica, eu posso resumir nesses números, né? Eu tenho cerca de 25 publicações nos trabalhos completos, cerca de 60 citações, depende do tipo de avaliador de citações. O meu índice H é 4, infelizmente poderia ser mais, mas a gente conversa um pouco mais sobre isso. E tem uma patente depositada no INPI, depende do outro até o final do ano. Mas vamos falar um pouco da minha trajetória, né? Primeiramente, eu acho que é parte do motivo dessa apresentação. Eu sou bem prata da casa, né? Eu comecei aqui na UFSC em 2008, né? E ainda estou aqui, tive meus momentos fora também, mas eu queria começar um pouquinho antes, um preâmbulo, né? Eu sou de São José, nasci em São José, então eu sou manezinho do continente, né? Sou manezinho do continente, criado em Cobrasol, sou filho único, fui bastante paparicado, mas de mãe solteira, então também tive bastante responsabilidade desde o início, né? Então não sou mimado, fiquem tranquilos. E 2008 foi o primeiro ano que começou a ter cotas aqui na UFSC, né? Eu não entrei como cotista, porque eu fiz o ensino médio no colégio particular, mas quando eu estava entrando no ensino médio, eu pedi para minha mãe para tentar conseguir uma bolsa no colégio particular, porque eu queria fazer faculdade, né? Coincidiu que começou o processo de cotas no mesmo ano que eu prestei vestibular. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Entrei, né, fui estudar, falei para minha mãe, não, eu quero estudar, quero fazer faculdade. Então, é uma coisa que eu acho que é uma coisa interessante a gente saber de uma pessoa quando tem seus 14, 15 anos, né? E entrei então em 2008, né? Na época de 2008 eu entrei aqui para engenharia de materiais, fiz para o UDESC, Educação Física, que era um curso aqui na região, né, de engenharia lá em Joinville, não tinha condições de morar em Joinville, e prestei também concurso para a SpaceX, não sei se vocês conhecem, é a escola de cadetes para depois entrar na escola Academia Limitada das Agulhas Negras. Né? Fiz esse concurso em 2008 e em 2009 de novo passei, tranquei meu curso, então 2008 foi um ano meio preâmbulo, né? Cursei o curso aqui na UFSC, fiz de novo a prova para lá. Fiquei lá quase um ano e percebi que eu não queria ser militar, que eu gostava muito de pensar para passar por um processo de adestramento, né? Que é como se chama a formação militar. Não que os nossos militares sejam todos burros, né? Não acho isso, mas existe um processo de adestramento, né, no início, né,
no processo de formação, que é de desmanchar a nossa personalidade, etc., para depois se adequar à formalidade e aos requisitos militares que fazem muito sentido, né, do ponto de vista de processo de guerra, etc. Mas não era para mim. Eu gostei, de repente, de não ter feito IME, né, ter estado no IME diretamente, mas voltei para a UFSC e continuei na UFSC até 2015. Né? Em 2010, logo que voltei, comecei a trabalhar com a professora Ana Maria Marisca, então, como monitor da disciplina, na verdade, de caracterização microestrutural. Tem um certificado meu que é com soldagem, mas o professor me doou a vaga de monitor para ajudar a professora Marisca. E desde então trabalhei com a professora Marisca até o final da graduação, né? Então, nesse contato. Gente, perdão. O espectador no remédio. Perdão. E trabalhei com a professora Marisca, comecei então a fazer essa parte de monitoria, foi do início ao fim da faculdade, né? E também nas atividades de pesquisa, principalmente ali com nitratação de ácidos inoxidáveis. Perfeito? Durante a graduação também fui para a FTEC, passei um ano no ENI, École Nationale de Engenharia Vital, e lá eu fiz 6 meses e depois 6 meses de estágio, né, no Instituto Jean Namur, que é um instituto, eu estava no sul da França, depois fui para o norte da França, perto de Estrasburgo, né, Nancy, na região de Lorraine e não de Alsácia. Né. Lá eu trabalhei com o professor, primeiro no meio eu trabalhei com o professor Ladacoir, lá tem muita coisa de Toulouse, né, perto de Toulouse, então tem muita coisa de aeronáutica, alumínio, trabalhei um pouco com corrosão de alumínio lá, fui fazendo o estágio, já conhecia a professora Ana Maria Marisca, eu tinha contato com o professor Thierry Serelec, professor lá do JL, trabalhei com nitratação lá com eles também, nitratação, mobilidade, e daí voltei para a UFSC, e nesse período eu acho bastante importante, conheci o professor Carlos Augusto também nessas idas e vindas de colegiados, né? Acho que a primeira vez que a gente se conheceu foi num colegiado da graduação, se eu não me engano, mas eu sempre participei de colegiados, fui do centro acadêmico, né? Fui do DCE, fui conselheiro universitário, então durante a minha graduação eu tinha sempre esse lado bastante político da universidade, eu acho que ele é importante, e eu acho que quando a gente, engenheiro, né, dentro de uma universidade, que às vezes tem um posicionamento mais à direita, que não é o meu posicionamento, mas às vezes tem posicionamentos que são muito à esquerda, né? E eu acho que às vezes nós engenheiros deixamos o espaço ser ocupado por qualquer um desses, né, por se isentar, e acaba que, né, a universidade talvez não caminhe para o lado que a gente acha ideal, o lado balanceado. Então é a minha visão e eu sempre quis trazer esse aspecto tanto na graduação quanto também fui para o mestrado, né? Então comecei o mestrado logo na sequência, de 2015 para 2018. A professora Ana Maria Marisca se aposentou no meio e um professor novo que tinha acabado de entrar começou, que é o professor Cristiano Minder, né? Tinha acabado de entrar como professor e ele passou a ser meu orientador, né? Aconteceu que no mestrado, ali no final do segundo ano, né, foi 2015 a 2018, mas foi em fevereiro de 2018, eu tinha uma namorada, né, Manuela, minha esposa hoje, e ela ficou grávida, né? Então, apresentei o meu mestrado, né, e 2 semanas depois nasceu meu filho, que hoje tem 8 anos, né? Acho importante dizer isso, porque é um processo de amadurecimento que também acontece com isso, né? Graças a Deus deu tudo certo, hoje a gente é casado, né? Minha esposa também é engenheira de materiais, e fez doutorado aqui na mecânica, que foi quando a gente se conheceu, trabalha na empresa dela e também é professora substituta no departamento de estatística, pela segunda vez, né? Nós dois entramos juntos como substitutos desse semestre, foi muito legal. Né? Passado todo esse susto, tive o meu tempo em casa, né? Um pouco 6 meses, já que estava começando o doutorado, fui fazer as matérias e cuidar do filho, coisa que quem trabalha não tem possibilidade, é uma tristeza, né? Porque os pais também têm que ficar com os filhos, mas comecei a desenvolver então meu doutorado, e aqui eu digo que foi uma parte mais madura da minha carreira acadêmica, né? Tinha algumas participações de congressos, alguns artigos, sempre vinculado a outras pessoas, porque a gente, como IC, está trabalhando para outras pessoas, né? Mas aqui foi bem legal. Eu comecei a trabalhar mais no lado mágico, o professor Cristiano Minder sempre me deu muita liberdade, então para trabalhos de consultoria, assessoria, então trabalhos pequenos que vinham para o laboratório, muitas vezes caíam na minha mão, além dos projetos que eu também trabalhava, porque eu sempre tive esse interesse na parte de análise de falha, na parte metalúrgica, né? Então a gente vai passar ali, tem alguns exemplos de empresas que eu trabalhei,
e comecei a publicar em revistas de maior fator de impacto. Percebi que todo nesse caminho, né, todo mundo já me conhecia aqui na UFSC, e como eu fui monitor de C1, então preparação microestrutural, durante o meu doutorado fui responsável do MEC, do LabMat, então ajudei muita gente. Talvez isso não representou em tantos artigos que também botaram meu nome, outras pessoas talvez ganham, mas eu me sinto bem preparado mesmo assim, mas que talvez os meus números de pesquisa não representem isso. Foi um pouco conturbado aqui, teve a pandemia, eu tinha um projeto a priori que era desenvolvimento de fundos de DLC mais para aplicação e inibição de processos de incrustação no upstream, né? Então nos tubos de upstream, que existe uma série de carbonatos, o computador entrou em reset, mas vamos lá, eu abro aqui enquanto eu estou falando. Mas como teve a pandemia, o projeto foi cancelado. Você não trouxe? Não, ele estava iniciando, por algum motivo ele Eu posso pegar pela puxando 2? não, porque ele não identificou. Ah, isso. Literalmente. Mas a gente continua já no próximo slide. Teve então esse problema da pandemia, o projeto da Petrobras foi cancelado e mudou um pouco o caminho do doutorado, né? Mas no final deu tudo certo, eu consegui apresentar. Participei de vários projetos nesse meio tempo também, não só de assessoria, como projetos mais complexos. E depois iniciei o meu pós-doc, já um pouco voltado para um projeto que depois eu vim a não participar mais, continuando a minha pesquisa do pós-doc com DLCs, né? Mas um pouco mais voltado para um projeto que era bastante correlacionado com a parte de conformação, que é o projeto que estamos desenvolvendo agora de um reator para nitretar moldes de estampagem, né? Então moldes que podem chegar até 20 toneladas. Então eu trabalhei no início com esse projeto bastante durante o primeiro ano, e no segundo ano eu fui para a Espanha, que apareceu um edital do CNPq para uma visita de 3 meses no laboratório do exterior. Eu submeti como edital individual e passei, né? Então eu fui para a Espanha, né? Nesse momento, no pós-doutorado, o meu orientador já não era mais o professor Cristiano Binder, e sim o professor José Daniel Biasoli de Mello, né? Que é professor visitante, professor da UF, e veio para cá na UFSC. Então tive essa oportunidade também de trabalhar na Espanha com o professor Chicardi, né? E tem um pouco a ver com uma parte aqui de pesquisa que eu vou apresentar na sequência. Aí de volta a apresentação, acontece, né, esse tipo de coisa. Mas então a minha vida acadêmica, né, ela passou por essas etapas. Então hoje estou terminando o doutorado, consegui ser professor. Eu vou falar que o que eu mais gosto é ser professor, eu gosto da pesquisa, eu gosto da extensão, mas dar aula para mim é uma coisa muito prazerosa, e está sendo muito prazerosa agora, principalmente com calouros. É muito divertido ver a cabeça deles e tentar pôr alguma coisa nova na cabeça deles, né? Porque também é um problema, né? Mas então está sendo, agora essa minha experiência está sendo assim, eu já tinha tido experiência com estágio de docência e tudo mais, né? Mas tem uma disciplina que é minha, né? Que eu posso ditar o ritmo e tudo mais, realmente está sendo uma experiência muito boa, né? E algo que eu sempre busquei e quis, né? Então, desculpa o tropeço aqui, gente. Mas então vamos pensar um pouco na parte de pesquisa, engenharia de superfície, e também na parte de metalurgia, né? Como eu falei, trabalhei muito com revestimento de DLC, nitretação, principalmente voltada a aço inoxidáveis, e por isso eu caí na área de corrosão, né? Durante a graduação, não comentei, eu também trabalhei com a professora Sônia Probst, né? E a professora Sônia Probst era responsável pela parte de corrosão do dogmático. Então, acabei por isso, né, me envolvendo um pouco com a área de corrosão, então sempre fiquei em processos de degradação de superfície, na verdade, tribologia, né, corrosão, desgaste, revestimentos para evitar esse tipo de problema e até mesmo adesão. Tem uma patente depositada na parte de nanopartículas, ainda da época do LCM, quando eu trabalhava com a professora Marisca, e durante principalmente o doutorado, né,
Trabalhei com algumas empresas, na Embraco, Indec, na época já. Teve outros projetos, mas um dos mais importantes foi trabalhando com corrosão de alumínio, então para trocadores de calor de microtubos. A gente fez todo um projeto para definir critérios de seleção de materiais para esses trocadores de calor. Né? Na Zen trabalhei bastante com análise de falhas devido a desgaste. Com a Tauro já trabalhei em 2 ou 3 projetos, governo DLC, desenvolvimento de ligas, principalmente na parte de MIM. Com a Docol, análise de falhas, foi um caso bem interessante de análise de falha por corrosão sob tensão. Camargo Correia, trabalhei aqui com o professor Pedrão e também com o professor Tipitim. Foi bem interessante esse caso, né? Foi desgastante porque foi na virada do Natal para o Réveillon, na verdade Tipitim. Pedrão, desculpe, fala Pedrão, Pedro Bernardino. Sim, a gente já trabalhou algumas vezes, inclusive agora, eu e ele que estamos dando para cada turma, eu vou até na aula dele para a gente conversar e ter insight de como abordar os temas. Eu gosto muito do professor Pedro Bernardino. Mas na Camargo Correia foi um acidente que teve, a polícia científica na FPGP procurou aqui a UFS, e daí bateu no Marte, peguei a demanda, e daí fui conversar com o professor Pedrão, o pessoal da Camargo Correia também trouxe o professor Tipitim, e a gente ali tentou descobrir por que teve um acidente lá que foi trágico, né? Teve causa de morte e tudo. Então, mas assim, do ponto de vista científico, foi 10 dias para descobrir, foi bem interessante. Assim, e trabalhar com pessoas também é bem interessante. Né? CACEP, parte de desgaste, 4P, parte de recuperação de resíduos. Caeteobras trabalhei muito, em vários casos, mas principalmente com a parte de análise de solda de eletrônicos. Né? Então, teve vários casos na minha carreira de análise de falha e seleção de materiais. E, ultimamente, como eu falei do projeto pós-doc, essa parte de desenvolvimento de ligas e de tratamento de superfície para ferramentais, né? Que a ideia é substituir cromo duro por nitratação. Né? Tem um projeto que está ali no centro do Mover, mas quando eu fui para fora, para trabalhar com o professor Chicardi, a gente decidiu parar o projeto por ali. Quando eu voltei, eu acabei não voltando e continuando só em outro projeto de desenvolvimento de liga. Né? Gente, o negócio não quer funcionar hoje. Eu só perdi o tempo aqui. Desculpa, quanto tempo que só você pode me dizer? Estamos com 18 minutos. 18 minutos, perfeito. Na parte de publicações, né, eu tenho 2 publicações que somam quase todo a minha número de citações. Né? Esse artigo aqui foi fruto do meu doutorado e do mestrado de um colega, então está com mais de 30 citações na parte de L6 aplicada à corrosão. Esse estudo foi um dos estudos, dos poucos, né, que a gente ajuda o pessoal a voltar também no nome, né, porque eu fiz toda a parte de análise metalúrgica aqui, então é uma comparação entre solda, GMAW e laser, então ajudei o pessoal a entender melhor as transformações, a caracterizar melhor no MEV e no microscópio óptico, atacar e tudo mais, junto com o pessoal do solda. Eu falo inglês, francês e também o espanhol, que 3 meses eu aprender um pouco, mas não falar fluente, não vou dizer isso. E aqui eu trouxe como que, mais ou menos, dá o nível, né, do interesse da minha pesquisa dos últimos tempos. Então é paulatino, né, mas existe uma crescência, eu pretendo manter essa crescência, né, daqui para frente. Né. Como eu falei, parte também de amadurecimento. Né. Tenho aqui cerca de 60 horas de formação complementar, né, pela pandemia. Estudei um pouco como dar aula, né, digital e tudo mais, bastante coisa com a professora Denise, que eu também ajudei muito o pessoal da EGEM, né, da empresa Júnior. Isso. E era incrível, né? A Denise lá, isso. Exato. Fiz alguns cursos que ela dava, porque eu ajudava o pessoal da EJ, e daí o pessoal da EJ contratou lá uma série de cursos e falaram, vem fazer também, vive ajudando a gente. Então fiz ali, eu acho, quase 20 horas de mini cursos com ela. Né? Participei de mais de 8 projetos também de pesquisa, somando eles, e tenho uma série de participações em congressos. Né? Então, para a gente passar aqui, né, a minha ideia de usar metodologias ativas no ensino, eu acho que a parte prática é bem importante. Gosto muito de ensino, né, da parte de ensino, isso é uma coisa realmente que me fascina, e poder ter mais tempo para praticar isso seria muito interessante. Mas tem também toda uma parte de pesquisa e de parceria com, vamos dizer, de extensão com o sistema privado, porque isso é que,
né, faz o laboratório funcionar muitas vezes, né? Como a gente falou, a UFSC não dá, às vezes, um papel higiênico, tem que trabalhar e é bom, porque todo mundo sai ganhando nesse tipo de processo colaborativo, né? Tive essas duas experiências fora, e ano passado comecei a fazer concurso, eu falei, putz, cara, essa vida de pós-doc para um pai de uma criança de 8 anos não vai dar. Né? Comecei a fazer concurso, teve o concurso para o ITA, ano passado eu fiquei em 5º lugar, um da UDESC para professor eu fiquei em 5º lugar, e um da URGS para engenheiro metalúrgico como técnico administrativo de ensino superior, que eu fiquei em 5º lugar também. Então, nessa vez, pelo menos, eu vou ficar em 4º lugar, né? Já é um avanço. Mas, então, tive um desempenho muito, assim, bom, né? Esses concursos tiveram cerca de 90, 70 candidatos, assim. O da curso da UDESC foram quase 90 candidatos. Para a segunda fase passaram 12, e eu fiquei em 5º ali, né? Muito também por causa da parte acadêmica. Né? Então, vamos falar um pouco das atividades, gente, para a gente pular, desculpa que eu atrasei um pouquinho ali. Mas então, introdução aqui, né? Eu vou passar um pouco rápido isso aqui, vou apresentar ensino, pesquisa e extensão, e vamos começar pela parte de ensino, né? Eu listei algumas disciplinas, né? De conformação mecânica para materiais, que foi o que eu usei como base para a aula, né? É uma disciplina de 3 créditos por semana, talvez causou estranhamento que eu fiz uma pausa para o café, né? Por que isso? Porque eu quis construir a aula para ser dada em 3 horas, né? E 3 horas tem que fazer uma pausa para tomar uma água, assim, fica muito cansativo até para o professor, né? Gostaria de poder voltar da disciplina de corrosão e eletroquímica, que a professora Sônia dá, hoje em dia não tem nenhum professor que dá essa disciplina, mas, né, também a parte de introdução a de materiais para mecânica me deixaria muito feliz, eu gosto de contato com os calores, é muito legal. Mas, claro, né, outras disciplinas de metalurgia, com certeza, ficaria disposto, e ainda outras, né, que se tem algumas, né. Eu acho muito importante prática laboratorial, eu sempre tive essa disciplina de C1, que os alunos prepararam uma amostra, diziam qualquer microestrutura logo na primeira, segunda fase, né? E às vezes eu acho assim, que falta, né, ter uma prática com tratamento térmico, algum processo de deformação e ver como que resulta a estrutura. Eu gostaria muito de poder trazer isso para a UFSC, né? E também, assim, visita técnica, a gente tem a célula mental perto, ver, né, o tamanho, a magnitude das coisas, eu acho importante, assim como problemas, né, que junta muito com a prática laboratorial, que a gente consegue simular um problema, faz a prática e traz para o seminário na aula, né? Como na pós-graduação tem alguns pré-requisitos que eu ainda não preencho, né? O que eu posso fazer até lá é tentar melhorar as publicações, tentar dar aula colaborando com os professores, enfim, até eu poder, de fato, entrar no PGMAT, né? Então aqui não vou abordar muito. A parte da disciplina, ontem eu mostrei o calendário, né? Então, eu montei um calendário aqui, seria uma parte de fundamentos, né? Passando para a definição dos processos, ferramentas, tratamento térmico, até uma parte de aços mais modernos, segunda, terceira geração, porque ali a gente consegue usar tudo isso, né? Para explicar aquilo ali, né? Então, todos os mecanismos de envelhecimentos, as interações entre discordâncias, diferentes temperaturas, então eu acho isso absoluto, para lá, eu acho isso maravilhoso, essa parte de metalurgia física. E com esses aços mais novos dá para brincar bastante e fazer o pessoal entender um pouco mais de metalurgia, né? Então, ontem eu organizei, né? Tem cerca de 16 módulos, 2 provas, né? Então, ficaria mais ou menos 14 aulas de 2 a 3 horas, né? A minha ideia de pesquisa, gente, como eu falei, eu sou da parte de engenharia de superfície, então eu tenho ali, trabalho lá com mate. Agora, né, trabalhei já com a Absol, agora infelizmente não ficou pronto até para entrar no concurso, mas estou fazendo um trabalho de corrosão e cladding com o professor Matheus, do Absol, então sempre tive contato com o pessoal do Absol, professor Milton, professor Xavier da UNB, né, e trabalhei também com o pessoal do Senai de Joinville, que era orientado pelo professor Milton. Então, o que eu penso, né, eu não tenho essa experiência de laminação pesada e processo de conformação de forjamento, adoraria fazer essa curva para essa parte, mas eu acho que tem que ser uma curva suave, né? Então, o que eu posso fazer para ocupar uma vaga, eventualmente, de conformação, é pegar a minha área, pegar a intersecção de conformação e percorrer esse caminho de forma suave. Então, interagindo com esses laboratórios, interagindo também com o pessoal que eu conhecia agora em Sevilha, o pessoal do Chile, que tem também bastante frequência aqui no laboratório do Mate, e com a indústria, né? Várias empresas que a gente já interagiu e tentar
fomentar e procurar opções de projetos. A primeira delas seria a parte de laser, né? Então, o pessoal da MP já tem laser, né? E trabalha com laser. E, como eu gosto também da parte de corrosão, daria para a gente usar o laser para melhorar principalmente o acabamento final, né? Sem usar muitos solventes químicos, diminuindo o impacto ambiental. Eu acho que isso é possível, né? Tem laser em meio líquido, mas também tem laser ao ar, né? E a gente pode, eventualmente, induzir algum gás junto com o laser, né? Formar, por exemplo, para materiais resistentes à corrosão, uma camada passiva mais homogênea que vai desempenhar melhor lá no final. Isso seria muito interessante para empresas como a Pean, né? Como a Valorec, que produzem muito aço inoxidável e ligas de alta resistência à corrosão, ou conformação para a indústria de petróleo e gás. Né? Existem ainda outras técnicas, né? Como o laser para ajudar o aquecimento e o controle térmico, ou o laser para induzir envelhecimento, né? Esse que o pessoal tem usado combinado em hidratação com esse tipo de processo para gerar ali uma estrutura bailítica, estrutura matricítica depois do processo de hidratação em matrizes, por exemplo. Uma segunda parte seria misturar então essa ideia de metalurgia de pó, ferramentas e conformação. A gente pode desenvolver novos aços a partir dessa mecânica, porque não precisa passar por solidificação, ele consegue misturar outros elementos que não se misturariam tão fácil com o processo de solidificação, mas aqui eu queria destacar a ideia de desenvolvimento de cernetes, né? Eu trabalhei na Espanha com carbonitretos de alta entropia, mas em geral aqui a gente pode igualar carbonitretos e nitretos de alta entropia. 2 minutos? Não, só tem. Mas a ideia seria misturar, então, né, com esses carbonitretos, a gente pode... eu perdi o tempo para a apresentação. Então, a ideia seria misturar esses carbonitretos para obter materiais que têm um balanço de propriedades melhores que carboneto de tungstênio. Esses materiais, eventualmente, conseguem formar alguns óxidos que são estáveis e são cisáreos, né? Eles têm então uma estrutura mais lamelar e poderia formar um efeito autolubrificante a temperaturas maiores e a pressões maiores, né? Então, claro, tem que combinar, achar essa mistura, né? Mas a gente consegue ter uma alternativa para alguns elementos como o cobalto, que eventualmente são um pouco caros e difíceis de achar, ou reduzir mesmo esse cobalto, e a possibilidade ainda de gerar posteriormente alguns tratamentos de superfície com base nesse material, ou seja, depositar ele por laser, por plating, né, fazer uma espécie de revestimento usando uma matriz mais barata, né, da nossa ferramenta, mas com revestimento endurecido que vai suportar temperaturas de processos maiores, vai desempenhar uma função de lubrificância junto, claro, de outros lubrificantes, possivelmente, né? Mas isso pode ser feito, então, por esse estudo, né? Então, a gente teria fases diferentes, que eu não vou aqui falar muito, mas parte desses polos pode ser gerado por moagem de alta energia, então eu consigo formar essas ligas de alta entropia, ou carbonitretos de alta entropia por mecanossíntese, formulação de cernetes, variar o processo de sintetização e consolidação, uma caracterização em multiscala para definir alguns candidatos, né? E depois passar por um TRL maior. Então, imaginando, por exemplo, a confecção de uma ferramenta, uma fieira, por exemplo, né? Com esses novos carbonitretos, com esse novo material, para estudar o comportamento tribológico e o desempenho dele em diferentes temperaturas no final de um processo. Então, aqui eu faço uma curva na minha carreira de engenharia de superfície, indo exatamente para uma área da conformação que a engenharia de superfície pode colaborar bastante, assim como a parte de laser para corrosão. Né? Parte de atividade de extensão, gente, consultoria técnica, eu tenho 12, 13, 14 no currículo, continuaria, né? Eu acho que a gente tem que colaborar com as empresas, por mais que eventualmente isso não vai trazer um ganho real do ponto de vista econômico, mas eu acho que isso estimula localmente a nossa indústria, né? Mini curso, treinamento, revisão e participação de bancas. Eu preciso de mais bancas de mestrado, doutorado, agora estou orientando e mestrando, mas preciso participar de mais orientações de bancas de mestrado, doutorado e, né, tentar fomentar projetos entre universidade e empresa. Né? Então aqui eu fiz um cronograma voltado inicialmente mais ao planejamento do laboratório, a prospecção de projetos, né?
preparação de aulas nesse primeiro ano, em 3 semestres, e depois a parte de implantação disso ao longo dos 3 primeiros anos para planejar um projeto, uma carreira, né, de um médio e curto prazo. Aqui um resumo. Obrigado, né, pela semana intensa. Né, para mim foi bastante intensa, eu acredito para vocês também. Acho que não vou encontrar mais vocês, então me despeço. Mas foi um prazer, espero que tenha sido um prazer para vocês também. Ótimo. Não terminou. Não. É a eleição. Ah, não sei se São 14 horas e 4 minutos. Tá? Está encerrada essa primeira parte, que foi a apresentação do candidato Bruno, e agora vamos à fase da arguição com perguntas feitas pela banca ao candidato, lembrando que a ordem seria eu, depois o professor Batalha, a professora Maria Ensina, e cada um terá 5 minutos para as perguntas e o Bruno também 5 minutos para a apresentação. Bom, bem, professor. Deixa eu começar, né? Deixa eu começar. Como sempre, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a todo mundo, um pouco diferente de cada vez, mas a mesma pergunta sempre. Você vai ser, se você for candidato aprovado, né, e assumir, você vai ser dono de um laboratório que não é o que você trabalha. E o que você pretende fazer com aquele laboratório que, calma, que está fechado, na tua área e precisa tocar aquilo? O que você pretende fazer com aquilo? Professor, eu tive pensando bastante nisso na hora de formar a metodologia, da parte de pesquisa, etc. Porque eu conheço aqui a UFSC, estou aqui há bastante tempo. Eu sei que o laboratório está fechado e sei que a gente precisa atualizar a infraestrutura. Por isso eu trouxe aqui que eu acho que o primeiro momento, claro, tem que ver isso dentro do planejamento do departamento, do departamento de planejamento estratégico, etc. Mas vamos dizer, supondo que eu passei, né? É como eu expliquei aqui. Precisa de um tempo para reestruturar ele, né? Foi o tempo que eu apresentei naquele cronograma. A gente precisa de um tempo para reestruturar ele. O que se pode fazer? Reestruturando ele, eu penso, do meu ponto de vista, reestruturar ele, no primeiro momento, como um ambiente para prática laboratorial das disciplinas, né? Não talvez só dessa disciplina, também conversar com outros professores para isso ajudar a levar algum recurso para o ambiente e movimento para o ambiente, porque precisa ter gente passando para aquilo ficar vivo, né? E nesses primeiros 3 anos, conseguir, junto com os laboratórios que a gente conhece os professores, tem uma série de parcerias, tentar trazer, né, através de financiamento público, né, pode ser o governo, a gente faz parte de uma unidade da BI, tem FINEP, TFE, a PESC. Então existem formas de trazer dinheiro para o laboratório, para projetos, procurando todas essas empresas que a gente tem conhecimento, né, para tentar prospectar opções de trazer financiamento público para conseguir viabilizar, no primeiro momento, essa estrutura por uma parte mais laboratorial e prática, e um segundo momento, trazer equipamentos para o laboratório, né, conseguir desenvolver uma pesquisa inteira ali. Mas eu entendo que, num primeiro momento, esse processo vai ser junto de outros laboratórios, até mesmo porque não pode parar e esperar ficar tudo pronto para conseguir os fomentos, né? A gente precisa continuar trabalhando, mostrar que está produtivo para de fato conseguir os fomentos. Os fomentos eles não caem do céu, né? Então, precisa manter um ritmo de trabalho. Eu acredito que a forma mais fácil aqui dentro da UFSC é através dessa transversalidade com os outros laboratórios, por isso eu falo bastante de colaboração, e por isso eu falo que essa curva tem que ser suave, porque se eu fizer uma curva assim, né, eu vou sair daqui do LabMat, que eu estou há bastante tempo, e vou para o LabConf, vou ficar isolado no LabConf, né?
E daí como que eu vou conseguir arranjar, prospectar projetos, né, estando completamente isolado. Então precisa de um processo ali, de uma certa curvatura, né, e um tempo, para amadurecer as ideias de projetos, amadurecer com conhecimento na área, com certeza, né? Mas uma forma que eu acho legal de fazer isso é trazendo o engenheiro de superfície para esse âmbito da conformação. Isso vai me ajudar a ganhar mais experiência na parte de conformação e metalurgia, né? E conseguir encaixando com outros projetos e outras demandas que vão aparecendo nesses projetos. Essa é a forma que eu consigo visualizar, tá, professor? Mas pode ter outras formas, talvez ideais, né? Obrigado. Agora eu passo a palavra ao professor Gilmar Batalha para o questionamento ou esclarecer alguma coisa. Obrigado, senhor Augusto. Bruno, eu e a professora Cida temos um conterrâneo famoso, João Guimarães Rosa, que fala que a vida quer da gente é coragem. E eu te parabenizo pela história de vida, você e a sua esposa, uma família, um pouco, uma grande família. Não é fácil. Muitas pessoas na escola que escolhem a carreira como double income, no kids, no things, DNK. Então, firme, parabéns, tá? Esse tema de meditação, eu gostei do que vocês falaram, porque quando eu fui para São Paulo, ainda mantive meus vínculos com São Paulo, com Florianópolis, com o professor Rogério, o professor Joel René Botar, que era um argelino da física, começou essa história de eu sou humanista, o Joel sempre foi falando. Eu não conheci ele, mas... Gente muito boa. E me estou chocada. Esse tema é um tema fecundo. Ele causa fecundação. Não dizem que o meu laboratório causa fecundação. Então, outra coisa esse jogo do tchau, não termina, você não está no particular, cara. Não. Tem um concurso, você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, às vezes o quarto é chamado, pode ter uma outra vaga, nada. Então não seja tão fatídico. Não, foi uma brincadeira. Tenho confiança. É uma grande vitória você ter chegado aqui. Parabéns. Tá? Agora, claro, eu gosto muito da sua maneira realista também de encarar os fatos. E é interessante porque você está aqui dentro do time, você participa das reuniões colegiadas, você sabe o jogo que é o jogo pesado, que é isso aqui, fora do sorriso, dos momentos. Sim. Você conhece mais que todo mundo que participa do. Claro, você participa como ouvinte das reuniões que não está, você vai ser mais confortável. Se não for dessa vez, keep going, keep walking. Obrigado, professor. Firme. Não, mas é firmeza sempre. Parabéns a vocês, sua esposa, ter coragem de ter uma vida nova, um catarinense novo do Estado. Obrigado, professor. Falando de manezinho para outro, sim. É manezinho para mineiro, né? É mineiro? Ah, professor, pensei que era manezinho. O professor falou que veio do Campeche, eu pensei que o professor... Não, minha esposa e meus filhos são daqui, de Sartante, lá de São Paulo. Ele se casou aqui. De São Paulo. Não, professor, pensei que nasceu aqui. Eu sou adotado. Obrigado pelas palavras, professor. Bem... Bom, o professor Batalha acabou? Então, por favor, professor Maria Silva. Não, parabéns. Parabéns. Pensei que você fosse tão mais jovem. Parabéns pela história, parabéns. O conterrâneo aqui é que nós dois somos mineiros. Por isso que ele citou Guimarães Rosa. É preciso coragem. Eu sou do time. Vou completar só aqui. O professor perguntou o que você vai fazer com o laboratório que foi dele, mas eu lhe perguntaria antes. Não, primeiro eu quero falar que essa questão da coragem, e do realismo, a vida precisa também de otimismo, sabe?
O otimismo é uma arma poderosa na vida. O otimista, ele tende a ser vitorioso. Então, não se esqueça disso. O otimismo é uma arma. A coragem e o otimismo levam as pessoas a grandes conquistas. Porque quando a pessoa não acredita, ela para, ela duvida. Às vezes a pessoa é o próprio sabotador, né? Diz assim, não vou conseguir, tem gente demais, né? O otimista não, o otimista fala, poxa, você tem uma vaga, eu só preciso de uma. Então, pense nisso sempre que for. Tem uma vaga? Eu só preciso de uma. Então, parabéns pela trajetória, parabéns por tudo. O que eu lhe pergunto é o seguinte, suponhamos que você seja o vencedor deste concurso, que você esteja em primeiro lugar, você vai tomar posse, você já disse que vai fazer uma transição suave. Mas amanhã aparece uma vaga exatamente naquilo que você engenharia de superfície. Ou então tem um colega, aparece um colega que gosta mais da conformação do que você. O quanto você vai ficar na conformação, o quanto a engenharia de superfície vai ser mais importante na sua carreira. Professora, desculpa, não sou professor, porque essas coisas pegam. Obrigado. Eu acho bacana as pessoas que se emocionam. Além do otimismo, a vida é boa com a emoção. Vai lá. Professor, fizeram uma pergunta parecida quando eu fiz o concurso na UESC, e era para a parte de cerâmicas. Né? Eu sempre falo que eu me formei com engenheiro de materiais. Né? Então, eu não me formei em engenheiro metalúrgico, eu não me formei em engenheiro de cerâmicos, eu não me formei em engenheiro de superfície. Eu gosto da parte de materiais. Então, o meu interesse é de ficar na parte de materiais e tem mais um interesse, que é ficar perto da minha família. E isso é uma coisa que eu me emociono também um pouco, porque isso é um problema quando a gente quer seguir uma carreira acadêmica. A minha esposa também tem a família dela aqui e tudo mais. Então, limita um pouco. A gente começa a ficar aflito com isso. Né? Então, uma vez que eu fosse para a área de conformação, eu não teria problema nenhum de continuar nela e não trocaria por outro, por exemplo, se eu chegasse aqui na UFSC, né? Uma coisa que faria mudar de lugar seria estar em outra cidade para poder vir para perto da minha família. Eu estando aqui, perto da minha família, podendo colaborar na parte didática, de novo, a parte didática, a parte de docência, eu acho que é uma parte que a universidade deixa muito a desejar. Eu acho que a gente devia cobrar mais, a gente devia se preocupar mais com o desempenho dos alunos. Boto muita fé, muita confiança que dá para melhorar isso. Então, não, eu não trocaria de área porque é mais conveniente para mim ir para uma área mais próxima daquela que eu fiz toda a minha pesquisa anteriormente. Como eu falei, a transição teria que ser suave, porque senão a gente passa de alguma produção para nenhuma produção, né? E a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Eu já entendi isso depois de mais de 15 anos na universidade, né? Mas uma vez que eu encontrasse uma área, um nicho interessante, e eu acho que muito pela nossa capacidade aqui na UFSC de vários laboratórios, pode ser um pouco nessa parte, né, de engenharia de superfície aplicada a estampagem. Né? A gente pode ter um laboratório que tem alguns equipamentos para estudar informação, se a gente for estudar algum processo especificamente, mas a gente pode manter uma ótica de superfície mesmo, né, estando com essa coisa. Uma coisa não é impeditiva da outra. A colaboração parece para muitas pessoas nas universidades que é impeditiva, mas não é, ela deveria ser regra, né, a colaboração. Então, não, professor, por algum motivo, por alguns motivos, que são 5 provas, eu fosse a pessoa dessa vaga, eu não trocaria, não. Eu fui para essa área, porque eu sou engenheiro de materiais. Como engenheiro de materiais, eu iria para qualquer coisa. Obrigado, professor. Bruno, então, muito obrigado pela tua apresentação, pelas respostas. Agora são 2h19 e eu dou por encerrado essa sessão e a última sessão do concurso público. Obrigado.